Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer mais uma receita de panetone. Aí no canal eu fiz há poucos dias atrás um panetone na forma de bolo, que ficou uma delícia. Se você não viu, eu vou deixar aí no primeiro comentário para quem não quer usar forma de panetone. Usa a forma de bolo, que fica perfeito e a massa super gostosa. Então essa receita de hoje também é fácil, mas ela tem algumas dicas para seu panetone não dar errado. Então eu vou passar essas dicas, você fique ligadinho, porque eu tenho certeza que vai ser o melhor panetone que você vai fazer aí na sua casa. Então eu vou começar a receita colocando aqui na tigela 240 ml de leite. Esse leite está em temperatura ambiente, tá? Não precisa deixar ele morno. Com esse leite eu vou colocar 4 colheres de sopa de açúcar. Agora vou misturar aqui para dissolver esse açúcar. Pronto, já misturei aqui para dissolver o açúcar. Agora eu vou colocar o fermento. De fermento eu vou usar 15 gramas de fermento seco para pão. Uma colher de sopa cheia e uma colherzinha de chá cheia, tá? 15 gramas mais ou menos. Agora mistura esse fermento aqui junto. Pronto, já misturei o fermento. Agora eu vou colocar aqui 3 gemas de ovos, tá? Retira a clara, só use a gema nessa receita, porque a gema não pesa na massa e não vai deixar a massa muito pesada. Então, a gema vai deixar a massa mais leve, mais fofinha. Então, agora eu dou uma misturada aqui. 3 gemas de ovos. Agora vou colocar aqui 2 colheres de sopa cheia, que pode ser manteiga ou margarina. Vai dar umas 70 gramas mais ou menos. Vou colocar aqui também uma pitadinha de sal. E agora vou colocar uma colherzinha de chá cheia de mel. O mel é para deixar uma umidade na massa, por isso o panetone fica com aquela massa úmida e gostosa, tá? Então, vou colocar aqui. E vou colocar também uma colherzinha de chá de essência de panetone. Se você não gosta, substitua, tá? Eu tô usando a essência de panetone. Pronto, gente, agora é só acrescentar a farinha. Vou colocar aqui a primeira xícara de farinha, que vai ficar até melhor de misturar agora no início. Já já eu vou falar em gramas o que foi de farinha de trigo. Então agora só mistura a farinha e pronto. Olha só, gente, uma dica bem importante que eu esqueci de falar. Se você não tiver o mel em casa, você pode substituir por uma colher de sopa de leite em pó, ou também usar uma colher de chá de gordura de coco, também dá o mesmo resultado. Agora vou colocar a segunda xícara de farinha de trigo e continuo misturando. Agora, gente, ó, a massa começou a querer pesar, mas eu vou colocar a terceira xícara, só que essa eu vou colocar aos pouquinhos. E vou trocar o fouet pela colher, que fica mais fácil de misturar. Então, agora eu vou só colocando um pouquinho e misturando. Você pode fazer também essa massa na batedeira planetária, com o gancho. Eu já fiz e fica muito bom. A massa já chegou no ponto que eu preciso. Até aqui, então, foram 3 xícaras de farinha de trigo e eu coloquei mais 2 colheres de sopa de farinha. E em gramas, até aqui deu 450 gramas de farinha de trigo. Agora a parte mais importante, o ponto da massa. Então o ponto da massa é esse aqui, ó. Você consegue retirar a massa
da tigela, mas pode notar, ó, que ela tá grudando um pouquinho e tá bem fofinha. Você nota que a massa está leve. É esse o ponto, ó, gente, ela tá grudenta porque ela não pode ficar muito pesada, porque senão o panetone vai ficar seco, vai ficar horrível. Então é esse o ponto certo que você precisa deixar a sua massa. Agora chegou a hora da massa descansar. O panetone tem duas maneiras de fazer. Esse de hoje eu não vou sovar. Se você quiser, pode sovar, vai ficar melhor ainda. Mas eu vou fazer ele bem simples. Então eu preciso que ele cresça 2 vezes, para que não precise ficar sovando a massa. Então vou levar essa massa para um lugar bem fechadinho e vou deixar até que eu note que cresceu um dedinho acima do que tá. Pronto, gente, a minha massa já cresceu. Eu notei que ela cresceu, já posso colocar o recheio, tá? Aqui ficou mais ou menos uns 30 minutos. Claro que isso vai depender da temperatura do dia, pode ser super rápido. Vou colocar aqui na bancada um pouquinho de óleo. Muitas pessoas erram nessa hora, porque colocam farinha em vez de óleo. O que vai acontecer se você colocar farinha aqui? O seu panetone vai ficar seco e com casca dura. Então tem que ser óleo, tá? Agora eu vou abrir essa massa com a mão mesmo pra gente colocar o recheio. Olha como ela tá super fofinha. Para rechear essa massa, você pode usar o recheio da sua preferência, a quantidade que você quiser. E se quiser usar só um tipo, se quiser usar 3 tipos juntos, fica a seu gosto. Eu vou colocar aqui 100 gramas de gota de chocolate. E vou colocar 150 gramas de fruta cristalizada. E agora eu só vou misturar. Dou uma apertadinha, ó, para que ele se agarre na massa. E pronto, gente, é só misturar agora. Posso mexer com a massa e misturar esse recheio. Agora eu vou dividir, porque essa massa rende 2 panetones de 500 gramas cada um. Então vou cortar aqui. Se você tiver balança, você pesa para ficar certinho, tá? Então, ficou assim. Então, peguei aqui 2 forminhas. Cada forminha dessa é para 500 gramas de massa. Então, aqui eu vou pegar cada pedaço que eu cortei e vou colocar as laterais para baixo, tá? Formando uma bolinha aqui, ó, com a mão. Só para que ele fique redondo e com essa parte mais alta. Só gira ele e empurra a lateral para baixo. Só isso, gente, ó. Vou colocar aqui na forminha. Agora vem um dos principais segredos do panetone. O que é? É você ter paciência para esperar agora ele crescer até chegar perto da beirada da forma aqui, ó, faltando mais ou menos um dedinho para a beirada. Então demora. Muita gente não tem paciência de esperar, por isso o panetone não dá certo. Agora vou levar ele para um lugar bem fechadinho. Quando eu notar que o panetone já cresceu o tanto certo, eu trago para mostrar. Os panetones já cresceram. Aqui levou mais ou menos 1h30 de crescimento, então demora, tem que esperar com paciência. Esse é o maior segredo do panetone. Então, claro que isso vai depender também da temperatura do dia. Pode levar até 2 horas de crescimento, tá? Então, notei que ele já cresceu bastante. Ele tá mais ou menos 1,5 dedinho aqui, ó, da lateral da forma. Já está bom.
Agora eu vou levar para o forno a 180 graus. Outra dica bem importante, eu coloco as forminhas dentro de uma assadeira para que não queime o panetone por baixo, né? Porque essa massa é bem delicada. E também para que fique mais fácil de você manusear as forminhas, tá? Então leve assim para o forno, dentro de uma assadeira. Olha só, gente, acabei de tirar do forno. O tempo de forno vai ser entre 40 a 45 minutos a 180 graus. Agora, enquanto eles ainda estão quentes, eu vou passar aqui uma manteiga aqui por cima para ficar melhor ainda essa casquinha. Bom, gente, outra dica que eu vou dar. Vocês notaram que a gente não sovou essa massa. Se vocês quiserem, Lu, eu quero que esse panetone cresça mais ainda. Então, é importante você sovar durante pelo menos 5 minutos, tá? Que daí ele vai crescer mais ainda e vai ficar mais fofinho ainda. Então, esse aqui é um panetone sem sovar. Bom, gente, agora chegou a hora da gente ver a massa desse panetone. Então, eu vou cortar aqui pra gente dar uma olhada nessa massa. Vamos ver como ficou. Vamos ver então. Deixa eu tirar aqui. Olha essa fofura, gente. Olha a umidade desse panetone. Quem gosta aí, ó, de massa úmida, essa aqui ficou super úmida e fofinha. Gente, não dá nem para apertar, porque desmancha essa massa. Olha só a situação. Eu vou ter que experimentar aqui. Não tenho palavras para explicar o sabor, a textura, a umidade dessa massa gostosa. Ficou melhor do que o comprado, gente. Não dá para acreditar por causa da maneira de fazer e dos ingredientes que a gente usou. Eu vou ter que cortar, gente, outra fatia aqui para deixar vocês com água na boca e vocês fazer essa receita aí para sua família. Olha a situação, gente. Ele tá ainda quentinho. Olha isso. Olha essa massa. Olha a fofura, gente. Que maravilha. Olha a situação. Perfeito, maravilhoso. Então tá aí a dica de hoje, façam pra família que vai ser sucesso. Um beijo e tchau!